Olá, como é que vai você? Eu espero que você esteja bem, a sua família também. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Papo com um Psicólogo, comigo, Valdemir Simão. A proposta da nossa conversa de hoje é um pouco diferente das nossas conversas anteriores, em que nas vezes passadas, em cada momento, a gente escolhia um tema diferente, falava sobre ele, com alguma explicação, algum entendimento maior. Mas hoje eu quero que a gente reflita um pouco sobre o contexto atual, endereçado uma pergunta sobre você mesmo. O que você quer da sua vida ou o que você está fazendo com a sua vida? Por que é importante fazer esse tipo de pergunta num momento como esse? A gente que está sendo afetado pela pandemia, pelas diversas situações diretas e indiretas da pandemia, possibilidade do adoecimento, a possibilidade da perda da nossa própria vida, da nossa própria saúde, ou das pessoas que estão ao nosso redor, os nossos familiares, em especial as pessoas mais idosas, tem colocado todos nós diante das questões relativas à própria vida. Quando a gente percebe a possibilidade do fim, a gente se pergunta: o que eu estou fazendo da minha vida? É isso que eu espero e que eu quero da minha vida? Além disso, outras situações, outras consequências advindas por causa da pandemia, como o desemprego, a falta de recursos, as crises que todos nós enfrentamos, crises sociais, financeiras, políticas, e muitas situações nas quais colocam as pessoas diante de situações muito difíceis, como ter que lidar com a fome, a falta de recursos e a falta de possibilidade, tem suscitado na gente muitas perguntas sobre por que tudo isso está acontecendo assim, qual que é o sentido de tantas coisas ruins acontecerem ao mesmo tempo. Recentemente, todos nós nos deparamos com a perda de personalidades famosas, de entes queridos na sociedade, que deixaram uma marca ao longo da sua história e que a sua perda suscitou ainda mais pensamentos sobre o sentido da vida, sobre por que nós existimos e por que a gente tem que enfrentar esse tanto de situação difícil que nós não escolhemos para a nossa vida. Nenhum de nós nasceu preparado para enfrentar uma pandemia. Nenhum de nós esperava que isso fosse acontecer ao longo da nossa vida. No passado, a gente sabe que já aconteceram diversas catástrofes, doenças, mas hoje, com o avanço da ciência, com o avanço da medicina, com a melhoria na qualidade de vida das pessoas, a gente se depara com a nossa própria existência diante da impossibilidade de fazer alguma coisa por causa da existência de um vírus e todas as consequências que isso gera. Quantos de nós deixamos de dar prosseguimento a algum projeto, a alguma iniciativa pessoal, porque fomos afetados pela pandemia? Quantas pessoas que perderam seus empregos, que viram a sua esperança, a sua expectativa com o futuro diminuída e as preocupações aumentadas? Eu ouço quase todos os dias várias pessoas reclamando sobre a ansiedade, o medo que estão sofrendo durante esse tempo. E tudo isso volta a pergunta para nós mesmos. No meio disso tudo, no meio de tanta dor, de tanta perda, de tanto sofrimento, o que eu estou fazendo da minha vida? E é importante a gente perguntar isso porque a pandemia e todas as consequências que ela tem gerado nos dá diversas consequências reais, as quais a gente pode justificar a impossibilidade de uma tomada de decisão, uma impossibilidade de planejamento e uma justificativa real do porquê a gente sofre, porquê a gente está preocupado, porquê a gente está ansioso e triste. Não é fácil ficar feliz ou se sentir uma pessoa bem no meio de tudo que está acontecendo, mas independente disso, a vida continua acontecendo em nós e ao nosso redor. As crianças continuam nascendo e crescendo, as pessoas continuam a envelhecer, a amar, a se importar uns com os outros e a querer ver uma luz no fim do túnel e ver uma possibilidade de melhoria. Nas conversas anteriores que nós tivemos, quando dissemos sobre a depressão e vimos que um dos principais sintomas que uma pessoa enfrenta durante esse processo é a desesperança. A falta de crença no futuro, a falta de sentido para tudo aquilo que está vivendo e uma impossibilidade de enxergar alguma saída e alguma realização positiva lá na frente, daqui a um tempo. E eu te pergunto,
Como você espera estar no próximo ano, nos próximos 2 anos, nos próximos 5, 10 anos? É importante a gente pensar nisso, neste momento difícil que a gente está enfrentando agora, porque é nas crises que a gente precisa se reinventar, a gente precisa tomar decisões. Que decisões são essas? Se a gente permanece da forma como está, se a gente decide ficar como está, sem refletir sobre si mesmo, sem refletir sobre a própria vida, sobre os nossos propósitos, ou se a gente quer encontrar alguma saída no meio disso. Quem quiser e quem puder pode encontrar sentido para o sofrimento, isso é relativo e é próprio de cada pessoa, encontrar um porquê. Mas mesmo que a gente não encontre o porquê das coisas, porque a gente sabe que na vida a gente lida com muitas coisas que não fazem sentido, a gente tem que lidar com a nossa própria impossibilidade de fazer as ações, da nossa impotência, da nossa finitude, a incapacidade que a gente tem de fazer simplesmente aquilo que quer. Mas apesar disso, a vida continua acontecendo. É importante que a gente perceba as pequenas coisas positivas que estão ao redor de nós e que nos dão força suficiente para a gente se questionar. Questionar qual que é a nossa vontade, qual que é o nosso desejo. Porque situações difíceis como essas que estamos enfrentando, ela nos coloca diante de uma tomada de decisão. É preciso fazer alguma coisa. Quer seja cruzar os braços, quer seja caminhar, quer seja levantar a cabeça e procurar prosseguir apesar da dor e apesar do sofrimento. E quando a gente percebe que é preciso tomar uma decisão, a gente sabe que a gente precisa enfrentar, a responsabilidade disso, as consequências de uma decisão e inclusive os seus riscos. Nenhum de nós nasceu com um manual sobre como fazer, que decisões tomar, qual caminho a gente tem que seguir na vida. Essa é uma decisão individual e particular de cada pessoa, mas precisa ser orientado pelo nosso desejo, pela nossa vontade. E é importante se perguntar o que eu estou fazendo da minha vida, porque a gente sabe que a vida continua acontecendo. Mesmo que nos 2 últimos anos você não tenha comemorado seu aniversário, você não tenha reunido com a família, você tenha sofrido do isolamento, da ausência, do distanciamento das pessoas queridas. A vida continua acontecendo. Apesar de tudo isso que a gente tem visto, que é muito triste e a gente fica afetado mesmo. Mais de 400 mil vidas perdidas só no país, milhões de pessoas que já partiram desta vida em todo o mundo e quantas outras tantas adoeceram, tiveram sintomas graves e hoje já estão recuperadas, mesmo com algumas sequelas, a gente percebe que no meio disso tudo a vida continua a brotar, continua a acontecer e a gente precisa fazer alguma coisa com isso. É óbvio que quando a gente pergunta o que a gente quer fazer, a gente entende muito bem as impossibilidades que o contexto atual coloca para nós, as dificuldades que a gente tem de tomar decisões importantes ou de planejar a vida. Isso não significa que quando a gente se pergunta o que eu quero fazer da minha vida, que a gente vai apenas ir e fazer. Porque a gente sabe, não é assim tão fácil. Mas, apesar de tudo isso, é sempre necessário se perguntar: o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu pretendo fazer com isso? Mesmo que agora você não tenha uma resposta, mas é importante pensar: que tipo de pessoa você quer ser? Que tipo de vida você quer levar, apesar das circunstâncias difíceis que estão acontecendo? É importante, sempre que possível, a gente valorizar as pequenas coisas, as pessoas, os momentos, os acontecimentos e enxergar as possibilidades, as potências que cada pessoa tem e que cada ação pode gerar. Porque o fim, ele pode vir para qualquer pessoa a qualquer momento e não dá para fugir disso e não dá para a gente também manter uma imagem muito positiva de que as coisas são lindas e maravilhosas. Elas podem ser, mas nem sempre são. Então a minha reflexão neste dia é para ajudar você a se perguntar um pouco, se localizar, como que você está no meio de tudo isso que está acontecendo. Vários sofrimentos atingem a gente durante esse período, a gente fica de fato ansioso, preocupado, deprimido, mas a gente ainda tem a possibilidade de decidir e de fazer alguma coisa com isso.
E eu espero que com essa reflexão e com outras, você se pergunte um pouco, como que eu estou no meio de tudo isso que está acontecendo e como eu pretendo lidar com isso, como eu pretendo sair disso. Certamente eu sei que não é fácil, mas ainda assim, nós temos a possibilidade de viver a vida e de levá-la da melhor forma que a gente conseguir, orientado ao nosso desejo, orientado à nossa própria vontade e ao sentido que a gente der ou não der a tudo aquilo que estamos enfrentando. Agradeço você por acompanhar mais essa conversa, convido a compartilhar, a comentar disso com outras pessoas, a enviar sugestões de temas para que a gente continue falando e até a próxima. Muito obrigado e um abraço.